Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma continuação da nossa série, né, sobre cálculo para ensino médio. E o vídeo de hoje, dando a sequência depois do vídeo de limites, vai ser sobre o assunto derivadas. Bom, esse assunto é muito importante e também é muito interessante e muito legal. Vocês vão ver então. Mas antes da gente começar, eu vou dar aqui dois lembretezinhos sobre o vídeo de limites que a gente fez na última aula. Bom, se você ainda não viu o vídeo de limites, veja o vídeo de limites, que ele vai estar aparecendo aí no card. Bom, mas a essência do vídeo é a seguinte. A essência está resumida aqui nessa frase aqui. É que sempre podemos nos aproximar tanto quanto quisermos de um número real sem nunca chegar nele de fato. Essa é uma propriedade bonita de limites. E essa propriedade de limites, ela gera para a gente novas informações, né? Aqui no caso eu escrevi propriedades extras, gera novas informações sobre as funções. E uma dessas propriedades extras que a gente vai ver hoje vão ser as derivadas. E aqui no caso, só para como lembrete, né, da definição matemática do limite, né, eu aqui até escrevi aqui um texto bonitinho, porque quando eu expliquei em palavras, né, no último vídeo ficou até que bem explicado, só que a parte de palavras, né, escrito no vídeo não ficou muito bem, então eu decidi aqui colocar o enunciado de novo, né. Aqui no caso, ó, a gente lembra que a gente tinha definido essa precisão epsilon, né, para cima e para baixo, né. Aqui no caso a gente tem a nossa f de x bonitinha. E aqui, né, o ponto A, né, que é o ponto de onde a gente quer calcular o limite. Aqui a gente vê, né, quando a gente define essa precisãozinha aqui, epsilon, a gente consegue rebater, né, essa função. Tipo, todos os valores aqui dessa função vão rebater nos valores de x, né, marcados aqui nessa regiãozinha aqui, né. E aqui essas distâncias eu chamei de delta 1 e essa daqui de delta 2, né. E se a gente notar que se a gente pegar aqui no caso o menor desses deltas, né, no caso aqui o delta 1, e fizer aqui, tipo, no caso, tipo, aqui com referência ao A, né, colocar aqui para frente delta 1 e para trás delta 1, a gente vê que para todos esses x aqui no meio, né, eles sempre vão rebater valores de função que vão estar dentro da nossa precisão. E é o que está escrito aqui, né? Se a gente quer que esse limite aqui, né, o limite da f de x, quando x está tendendo a ser igual a L, a gente precisa que, dado uma precisão, né, no caso epsilon, um epsilon que seja maior que zero, tem que existir um delta, no caso maior que zero, e esse delta nosso aqui é o bonitinho, é o delta 1, tal que a gente pode definir um intervalo para x, que é esse intervalo aqui que eu desenhei, e ele pode ser representado por essa equação aqui modular, inequação modular, em que nessa região seja válida a precisão que a gente escreveu. E essa precisão, né, no caso de estar dentro aqui dessa regiãozinha, pode ser também escrito por essa inequação modular. Beleza, essa é a definição matemática de limite e ela é abstrata nesse sentido, mas aqui no caso a gente sempre pode lembrar dessa primeira propriedade que ela, na maioria dos casos, ela vai resolver o que a gente está precisando. Bom, mas vamos começar aqui logo com derivada. E é interessante, né? Porque a derivada, eu vou chegar e vou falar para vocês, que ela é um limite. Bom, beleza, derivada é um limite, mas como a gente chega nisso? Bom, vamos imaginar aqui que a gente tem aqui essa função, né? Essa daqui é a minha função f. Aqui no caso está o gráfico, né? F de x por x. Vamos supor que a gente pega dois pontos, né? Aqui a gente tem o x0 e aqui o x1. E os respectivos pontos dos valores da função nesses pontos. Aqui no caso, f de x0 e f de x1. Beleza? Então aqui a gente define dois pontinhos aqui, né, nesse gráfico. Uma coisa que a gente pode fazer, sempre assim, despretensiosamente, né, ligar esses dois pontos aqui. Esses dois pontos. E aqui a gente vê, né, se a gente pudesse aqui estender aqui para frente e para trás, né, isso daí seria uma reta, daria uma reta. E qual seria o coeficiente angular dessa reta?
Bom, o coeficiente angular dessa reta, né, que eu vou chamar aqui coeficiente de m, ele nada mais, nada menos do que vai ser a tangente desse ângulo aqui, né? Não é mesmo? Tangente desse ângulo θ aqui. E vamos escrever, né? Então, qual que é a tangente desse ângulo θ? Ah, então vai ser esse daqui, que é esse cateto oposto, né? Lembrando que aqui tem 90 graus, vai ser esse cateto oposto dividido por o cateto adjacente. E esse cateto adjacente vai ser determinado por x0 e x1, e o cateto oposto por f de x1 e f de x0. Então, vai ser simplesmente isso, né? f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0, beleza? E se a gente quisesse escrever a equação da reta, né? Agora aqui escrevendo a equação da reta como y de x, a gente definiria essa equação da reta, né, da seguinte maneira. M, que é o coeficiente angular, vai ser igual a y menos o y0. Só que o y0 aqui, né, como a gente quer que essa reta começa no x0, então aqui no caso vai ser o próprio ponto da f de x0, né? f de x0 dividido por x menos x0. Beleza, essa daqui vai ser a equação da reta, né, para essa reta em amarelo aqui que eu desenhei. Até aí, beleza, né? E qual que seria a interpretação, né, desse coeficiente angular aqui, né? Bom, se a gente fizesse aqui e trocasse, né, fizesse aqui que no caso o f fosse a posição com relação ao tempo de uma partícula. E aqui o x, em vez de x, a gente fosse um t, né? Que seria a variável do tempo. Se a gente pegasse e fizesse isso daqui na prática em cima seria o que seria o ΔS, né? E aqui embaixo seria o ΔT. ΔS por ΔT é a velocidade média, que a gente aprende, né, em física na escola. Então, esse coeficiente angular aqui, né, no caso, ele tem a interpretação de ser a velocidade, aqui no caso, entre aspas, né, a velocidade média de crescimento da função. De crescimento da função f. Não é mesmo? Então, essa razão aqui, né, do jeito que a gente escreveu, ela tem uma interpretação de velocidade média. Não é mesmo? Mas aí, tipo, como a gente está trabalhando, no caso, como se fosse uma velocidade média, às vezes a gente quer ter uma noção mais clara de tipo, a gente pode, por exemplo, escolher aqui talvez um outro ponto para a gente ter uma noção, né, de como essa velocidade acontece em diferentes regiões. Porque aqui no caso a gente escolheu dois pontos bem espaçados, né, x0 e x1, bem espaçados. Se a gente tivesse escolhido, por exemplo, um x1 mais aqui, a gente teria mais uma noção, né, por exemplo, da velocidade, né, aqui nesse ponto, né, você veria que a velocidade seria maior, e aqui, né, mais para frente, né, desse outro ponto até o ponto final, né, a gente ia ver que a reta ia estar praticamente estacionada, né? Então não estaria nem subindo nem descendo. E isso é o que está representado aqui nesse desenho embaixo, né? Aqui a gente vai ter aquele ponto, né, intermediário que eu chamei agora, esse daqui vai ser o nosso novo x1, e aqui no caso esse x2 aqui, né, que está aqui desse lado, né, que seria o antigo x1, né. E a gente vê, né, que nesses dois intervalos aqui, né, de x0 e x1, aqui no caso eles vão definir essa reta com esse outro coeficiente angular, né? Que se a gente for pegar para ver, esse ângulo aqui, ele é maior do que o ângulo que a gente viu anteriormente. E aqui, né, do jeito que eu tinha falado, aqui a gente vê que ela é uma reta praticamente estacionária. Então, na média, no caso, se fosse uma partícula, essa partícula não sairia do lugar. Enquanto aqui ela teria todo o avanço dela, né, dado nesse intervalo aqui. Não é mesmo? Então isso dá pra gente uma ideia que
à medida que a gente pega intervalos menores, a gente vai ter uma melhor precisão, né? Uma melhor precisão do que está acontecendo. Melhor precisão do que essa velocidade. Do que é essa velocidade, entre aspas, né? Aqui no caso. Do que é essa velocidade. Dá para a gente entender em que pontos essa função está crescendo mais, em que pontos ela está crescendo menos. Entende? Alguma coisa mais ou menos desse tipo. E o que a gente aprendeu com limite? Com limite, a gente pode sempre aproximar tanto quanto a gente queira do número. No caso aqui, vamos imaginar que esse x1 aqui seria a nossa variável, não é mesmo? E no caso, o x0 seja um ponto que sempre vai estar fixo. Ele não vai sair daí. Mas vamos imaginar que a gente consegue pegar esse ponto x1 e a gente pode transladar ele tanto para frente ou ir para trás, aqui no caso. A gente tem o controle sobre ele. Vamos imaginar agora que a gente vai pegar esse x1 e a gente vai começar a trazer muito próximo de x0. Quando a gente faz esse processo, né, de trazer o x1 muito próximo de x0, o que está acontecendo é que, em vez da gente achar essa reta, né, que corta dois pontos distintos da função, na prática, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma reta que vai tocar apenas um ponto dessa função. E quando a gente faz isso, o que acontece é que a gente encontra a reta tangente à curva. Essa daqui, y de x que eu escrevi aqui, ela é a reta tangente à curva. A curva, né, no caso, a função f de x, né? Aqui, no caso, ela é tangente à curva f de x no ponto, né? Nota, né? Porque isso daqui depende do ponto que você escolher. No ponto x igual a x0. Não é mesmo? Então, aqui, né, no caso, ela é tangente nesse pontinho aqui. E qual que vai ser o coeficiente angular dessa reta? Aí que mora a nossa definição de derivada, que vai ser o seguinte. Vamos lá, como a gente tinha definido o coeficiente angular anteriormente? O coeficiente angular anteriormente seria o quê? Seria o f de x1 menos f de x0 dividido por quê? Dividido por x1 menos x0. E uma coisa que no caso aqui, isso daqui no caso em que x1 estava longe de x0. Então, aqui no caso, o coeficiente angular para o caso dessa reta aqui, né, essa y de x, que é a reta tangente, vai ser simplesmente a gente definir esse daqui no caso. Esse m aqui da tangente, da reta tangente, vai ser o limite em que x1 está indo próximo de x0, tanto quanto a gente queira, de f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. E essa é a nossa definição do coeficiente angular da reta tangente. E essa quantia aqui, né, que a gente definiu aqui, esse limite, ele tem um nome especial e uma notação especial para ele, que vai ser o seguinte, a gente vai chamar a derivada da função f com relação à variável dela, né, no caso aqui a gente tem que lembrar que está subentendido que f ela vai ser uma função de x, né, aplicada aqui no caso no ponto x0, porque isso daqui define uma função. Ele não é uma divisão. Esse sinal aqui ele pode levar a gente ao erro, porque isso daqui não é uma divisão, mas é um símbolo para uma nova função. Então, aqui no caso, lembrando que esse x aqui ele vem porque a gente está subentendendo que essa f ela é uma função de x, e aqui no caso a gente vai ter o ponto em que essa f está sendo aplicada, né? Então, seria aqui no caso a derivada, agora eu vou limpar aqui o desenho, vai ser simplesmente a derivada com relação a x dessa função f aplicada no ponto x0, que vai ser definido por esse limite aqui. Limite de x1 indo a x0 de f de x1
menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Olha aqui, está aqui a nossa definição de derivada. Uma delas, né, que a gente pode escrevê-las de outra maneira também, né? Para ficar próximo do que a gente estava falando no outro vídeo, quando a gente definiu aquela quantidade h, né? Eu também posso escrever da seguinte maneira, né? Se no caso eu chamar aqui, né, que o meu x1 ele vai ser um x0 mais um h, aqui no caso, lembrando que o h está indo para zero, a gente pode reescrever toda essa definição de derivada da seguinte maneira, né? df dx aplicado no ponto x0 vai ser igual a limite, agora do h indo para zero, de f de x0 mais h, né? Que esse é o nosso x1, menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Mas x1 menos x0, né, aqui por essa equação aqui, é simplesmente h. Então, aqui dividido por h. Então, aqui, essa é a definição, outra maneira de se definir a derivada, né? É outra definição. E, beleza, né? Uma vez que a gente definiu, né, a derivada, a gente pode escrever a reta tangente, né? Agora, a gente pode escrever o que vai ser essa reta tangente aqui. E essa reta tangente, essa y de x, a gente pode escrever ela da seguinte maneira, né? Vai ser simplesmente o y menos o ponto em que ela está, o y0 dela, né, que vai ser o próprio f de x0, dividido por x menos x0, né, lembrando que esse x é a nossa variável, né, da reta, né, é a y de x, né, e aqui no caso vai ser igual ao coeficiente angular, mas só que esse coeficiente angular ele vai ser essa derivada aqui, df dx aplicado em x0. Beleza? Essa daqui é a equação da reta tangente. A curva num ponto x0. Legal, né? Beleza, a gente consegue agora, com esse conceito de derivada, entender o que vai ser a reta tangente à curva, não é mesmo? E agora, né, uma definiçãozinha que a gente vai ser útil nos próximos vídeos, né, principalmente no vídeo de integral, é definir o que é diferencial. Aqui no caso, né, a gente vê que nessa reta aqui, né, a gente tem esse ponto aqui, o ponto onde a reta tangente está tocando a curva. E aqui a gente vê, né, que vamos supor que o nosso x é esse daqui que eu desenhei, né, aqui embaixo. Aqui, se a gente pegar, né, os alguns pontos aqui, né, no caso, esse daqui vai ser o ponto eu vou até aqui traçar essa linha aqui, isso daqui vai ser o que vai ser o f de x, não é mesmo? E aqui, né, esse ponto aqui da reta, eu vou traçar aqui, e vai ser o y de x. E aqui no caso a gente vê que o f de x0 e o y de x0 são os mesmos, né? Então aqui a gente tem que f de x0 vai ser igual a y de x0. Beleza, esses são os pontos em que essas coisas se coincidem. Aqui no caso, essa distância aqui, né? Essa distância aqui no caso da função no x até a função no x0, eu vou chamar, isso daqui vai ser o que a gente conhece como delta, né? O delta f. Aqui no caso, essa quantia aqui em x, né? Eu posso chamar ela de delta x. Só que aqui no caso, né, como ela é a variável, eu vou escolher um novo nome para ela. Eu vou escolher que o ΔX ele vai ser idêntico, esses três, idêntico ou definido, né? Você pode, do jeito que você usa esse símbolo aqui, né? Ele vai ser idêntico ou definido aqui como eu vou chamar de dx. Que esse dx ele é chamado de diferencial. Diferencial, o que ele faz? Ele mede uma diferença. Só que aqui no caso, o diferencial ele está relacionado com as grandezas da reta tangente, não da função em si. Então, aqui no caso, eu defino
Aqui no caso eu vou, só para dar uma limpadinha aqui no desenho, calma aí, dar uma limpadinha aqui no desenho para ficar mais fácil de ver, né? Então aqui, esse ponto aqui, né? Se eu for aqui traçar aqui, né, para ter a distância, né, de quanto o y está variando com relação aqui, né, esse ponto inicial f de x0, essa distância aqui vai ser o que a gente chama, né, de diferencial de f, ou df, simplesmente. Em vez da gente tratar como delta, a gente chama de d, de diferencial. Beleza, e o legal, né, que se a gente pegar e escrever essas relações com diferencial, né, lembrando que aqui o diferencial de f, ele vai ser o y de x menos o f de x0, né? O legal é que a gente pode escrever a equação da reta tangente em termos dele, né? E uma maneira da gente escrever, né, vai ser simplesmente o seguinte, vai ser que o diferencial de f vai ser igual do que? Vai ser igual ao quê? O df, no caso, só que dx, só que lembra que isso daqui não é uma divisão, é uma função aplicado no ponto x0 vezes a diferencial aqui, né? Desse jeito, dx. Lembra que isso daqui não é uma razão, mas sim é uma função. E isso daqui são números de fato, né? São diferenças. Então eu posso fazer a divisão df por dx, mas vai ser diferente do que simplesmente uma nova função, né? No caso dessa f aqui, né? Mas beleza. Tranquilo. Agora o que a gente pode fazer, né? Aqui o que é importante, né? Do que quando a gente está trabalhando aqui com esses diferenciais. É que eles são uma ferramenta boa de aproximar funções que a gente, às vezes, é muito complicado de calcular. Ela é uma ferramenta boa de aproximar valores, às vezes, para essas funções. Que vai ser basicamente o seguinte. Agora aqui é como se fosse mais ou menos um momento terra plana. É mais ou menos o seguinte. Aqui, né, vamos pegar esse gráfico aqui, né, que a gente está trabalhando. Se eu pegar aqui nesse ponto aqui no x0, né, no x0, f de x0, nesse pontinho aqui, e eu pegar e der um zoom aqui, você vê, né, que a curva amarela é o y, né, o y de x, e a curva branca é o f de x. A gente vê aqui, né, nessa região aqui próxima, né, em que seria uma região de dx pequeno, dx pequenininho, você vê aqui que o que é y e o que é f, eles são próximos um do outro, não é mesmo? Então é a mesma coisa de eu falar, que deixa eu voltar aqui no zoom normal, é falar que quando eu tenho dx pequeno, um dx pequeno, o que vai acontecer? O dx pequeno ele vai ser equivalente a eu falar que o x está próximo de x0. Ele não é igual a x0, mas ele está alguma coisa próximo de x0. Então, o que acontece? O y de x, ele vai ser alguma coisa que não vai ser muito diferente do que seria o f de x nessa região, né? Lembrando, no caso, que a gente tem que estar nessa região de dx pequeno, né? O x ele não pode estar muito longe do x0. E quando a gente faz isso, a gente consegue arranjar uma aproximação, né? Porque o que acontece? Isso daqui vai significar que o delta f, no caso que seria a diferença da função aplicada nos pontos, ela vai ser aproximadamente igual do que o diferencial de f, né? Que seria a diferença já relacionado com os valores da reta, né? E quando essas duas coisas são similares, são próximas, a gente pode simplesmente escrever, né, que uma aproximação, né, que o f de x, em aproximação, se o x está próximo de x0, que eu até vou escrever de maneira aproximada, vai ser o quê? Vai ser o f de x0, né, no ponto, mais a derivada de f dx
aqui no caso aplicado no ponto x0, né, porque o x está próximo de x0, vezes esse dx, né? Só que esse dx é o quê? Esse dx ele vai ser x menos x0. X menos x0. Beleza? Então, olha aqui que legal, né? Essa derivada aqui também ela é muito importante para a gente encontrar aproximação, né, de função que a gente não entende muito bem, né, mas estando num valor que é razoavelmente próximo. E isso é legal, né? Mas, enfim, vamos pegar e calcular uma derivada de fato, né? Vamos ter uma noção prática do que é calcular uma derivada de fato. E a primeira derivada, assim, que eu penso que é a mais importante, assim, para a gente calcular, vai ser se a gente definir aqui essa função, né? A função f de x igual a x elevado a n. E esse n aqui, ele vai ser um número natural. Beleza? Essa daqui é a derivada, é talvez uma das mais importantes aqui que a gente tem que sempre saber quando a gente está aprendendo derivada. E talvez a primeira derivada que a gente tenha que aprender, porque ela já é útil para um monte de coisa. Beleza, então qual que vai ser df dx? Aqui no caso eu vou aplicar aqui no caso como é uma função, eu vou falar que a variável dessa função é x. Beleza? Tranquilo. Então aqui, pela definição, né, que a gente deu, né, vai ser limite de h indo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Só que aqui a gente sabe, né, o que é f de x. A gente quer o x elevado a n, né? Então aqui no caso vai ser limite de h indo a zero de x mais h elevado ao que? A n, né? Porque essa é a definição da função, menos x elevado a n, que é a função aplicada em x, dividido tudo por h. No caso, com h tendendo a zero. Aqui no caso, você pode pensar, como que eu vou resolver isso daí? Eu não sei muito bem como resolver isso. A ideia aqui no caso a gente não tem aqui basicamente x mais h elevado a n. Isso daqui, elevado a n. Isso daqui é um binômio, né? Esse é o famoso binômio de Newton, né? Quando a gente expande, né? A gente escreve essa expansão em termos dos binômios de Newton, né? Acho que é isso que é chamado, mas enfim. Faz tempo que eu saí do ensino médio e eu não uso isso, mas enfim. Aqui no caso, o que vai ter é o seguinte, né? A gente consegue escrever o x mais h, ele sempre pode ser escrito da seguinte maneira, né? A gente vai ter aqui x a n vezes esse binômio de Newton, né? N a n. Não, desculpa, esse daqui é n a zero. O primeiro é n a zero. Mas tanto faz, né? Porque ele é simétrico nesse sentido. Mas, enfim, eu vou escrever dessa maneira. Mais, aqui o binômio vai ser o n, que 1. Aqui no caso a gente vai ter x a n menos 1 vezes h. Aí isso daqui a gente vê, né, que vai diminuindo a potência de x e vai aumentando a potência de h, né? Então aqui vou botar aqui 3 pontinhos. E isso daqui vai seguindo até a gente ter o binômio aqui de n menos 1. Aqui no caso quando a gente vai ter um x só. E aqui h a n menos 1. Mais aqui, né, o finalzinho, vai ter aqui, agora sim, o binômio de Newton n a n. Aqui no caso, h elevado a n, né? E aqui, né, só para questão de simplificação, né? Esse termo aqui inteiro, você vê que ele inteiro, né, vai ser proporcional a H2, né? Porque esse daqui, o primeiro termo que vem depois de H, ele vai ser já um termo que vai depender de H quadrado. Então eu vou, como esse termo no meu limite ele não vai ser importante, que eu vou mostrar, agora, só para simplificar a notação, eu vou escrever ele como sendo
um h quadrado vezes uma tranqueira aqui, que eu não vou escrever o que que é. Beleza? E aqui vamos calcular esse binômio aqui de Newton, né? Esses dois binômios de Newton. Aqui a gente sabe que o binômio de Newton, se eu não me engano, aqui se fosse n, m, ele é escrito em termos de fatoriais, né? Então aqui no caso vai ser n fatorial, m fatorial, aqui no caso n menos m fatorial. Beleza, essa é a definição, né? Então aqui esse primeiro binômio de Newton, ele vai ser n fatorial dividido por m fatorial, que é 0 fatorial, n menos m fatorial. Então, como m é 0, então no caso vai ser n fatorial. Então aqui n fatorial cancela, e aqui sobra o 0 fatorial. E 0 fatorial, né, por definição, é 1. Tá aí, beleza. Aí aqui, quando a gente calcula esse segundo binômio de Newton, vai ser o quê? Vai ser n fatorial dividido por 1 fatorial. Aqui, n menos 1 fatorial. Aqui a gente sabe, né, da propriedade do fatorial, né, que n fatorial vai ser igual a n vezes n menos 1. E aqui, no caso, esse n menos 1 é que está no fatorial. Né? Beleza, então aqui a gente pode cancelar esse n menos 1 fatorial e sobra aqui, no caso, como 1 fatorial é 1, então a gente sobra que isso tudo aqui, esse binômio de Newton inteiro, ele vai ser igual a n. Então aqui o jeito que a gente vai escrever essa nossa expansão aqui, né, vai ser x mais h elevado a n, vai ser igual a xn mais, aqui no caso, n vezes xn menos 1 vezes h, e aqui a gente vai ter esse termo que depende de h quadrado, mais umas tranqueiras aí que a gente não vai precisar. Beleza, vamos guardar isso daqui. Agora a gente está apto a calcular o limite. Vocês vão ver o porquê. Vamos lá, vamos lembrando aqui que df dx, né, no caso que a gente está calculando, vai ser o quê? O limite de h indo a zero. Só que aqui vamos lembrar, né, aqui a gente já escreveu, né? Vai ter essa parte aqui, né, que a gente calculou, menos o xn dividido por h. Vamos lembrar dessa expressão e já usar essa parte pronta que a gente já achou. Né? Então, aqui que a gente vai ter? A gente vai ter que essa primeira parte vai ser o quê? X elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h mais h quadrado e essas tranqueiras aí. E aqui, no caso, a gente faz menos o xn dividido tudo isso daqui por h. Beleza? Então aqui, né, a gente já vê de cara, né, que aqui a gente tem um termo do xn, né? Então, esse primeiro termo aqui de xn, ele vai embora, ele cancela. E mais do que isso, né, esse h aqui, ele vai cancelar com esse h do n xn menos 1, e aqui vai cancelar um desses h's do termo das tranqueiras aqui, né? Então, no caso daqui vai ser simplesmente o limite de h indo a zero de quê? De n vezes xn menos 1 mais um termo que é h vezes umas tranqueiras que em tese eu não vou estar interessado. Por que eu não vou estar interessado? Porque lembra, o h está indo a zero, né? O h está indo a zero. Esse termo aqui, esse n, xn menos 1, ele não depende de h. E aqui no caso, esse termo aqui, ele é proporcional a h. Se o h está indo a zero, esse termo vai embora, né? Então a gente chega de fato, aqui eu já vou escrever já numa outra notação, né? Que a derivada, aqui no caso, eu vou escrever o que é a função f, né? De x elevado a n, com relação a x, vai ser igual ao quê? Vai ser igual simplesmente n vezes x elevado a n menos 1. Então aqui a gente já pode criar já uma regrinha mnemônica, né? Para a gente entender como fazer a derivada de um x elevado a n. É basicamente a gente... Opa! Vai ser basicamente aqui a gente pegar o n aqui do nosso expoente, jogar ele para frente, né, como um número, multiplicando, e, consequentemente, já tomar menos 1 desse expoente que a gente está tratando.
Isso é bonito, né? Beleza, a gente tratou já o que é a derivada de xn, né? E agora, vamos imaginar que a gente está num exemplo prático em física que já vai dar pra gente umas coisas bem legais, né? Vamos imaginar que a gente está em cinemática e a gente está tratando de movie. O movie, né, como a gente bem sabe, ele vai ter aquelas equações, né? Aqui no caso eu vou escrever o S, a gente tem a posição da partícula, né? Então vai ser um S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2, né? Essa daqui vai ser a expressão. Como a gente sabe, né, a velocidade média, ela é o quê? Ela vai ser o ΔS por ΔT. Se a gente fizer um paralelo, né, a derivada da posição com relação ao tempo, né, o que vai ser esse ds dt aqui, né, dessa variável com relação ao tempo? Né? Lembrando que aqui a derivada é sempre com relação à variável que a função depende. Né? Então aqui no caso não seria ds dx, seria ds dt, porque t é a variável da posição. Beleza. O que seria isso? Bom, se essa daqui é a velocidade média, a derivada aqui dessa função s, ela vai ser a velocidade instantânea, né? Vai ser a velocidade instantânea, que aqui no caso eu vou escrever como um v de t. Não é mesmo? E agora a gente já sabe, né? A gente só tem aqui potências, né, de t. Aqui, ó. E aqui no caso seria o equivalente a t a zero, né? T elevado a zero. A gente tem potências de t. Como a gente tem potências de t, o que a gente precisa fazer é usar essa regrinha de derivada aqui, né? Só que em vez da gente tratar com x, a gente trata como t. Então vai ser o seguinte, né? Vai ser o quê? A derivada com relação ao tempo de S0 t elevado a zero mais V0 t elevado a 1 mais a sobre 2 t elevado a 2. Aqui no caso eu não cheguei a falar, né, mas a derivada, né, a gente pode distribuir ela, né, quando a gente tem uma soma de valores. Isso daqui pode para qualquer função. A gente pode, quando a gente está resolvendo a derivada, ela consegue se distribuir, né, para cada um dos termos. E aqui no caso a gente vê, né, a gente tem aqui o t a zero. O t a zero, o que vai acontecer? O zero ele vai para frente, então vai ser zero vezes t elevado a menos 1. Então, isso daqui vai ser zero, simplesmente. Então, quando a gente calcula a derivada disso, vai ser igual a zero. Quando a gente calcula a derivada disso daqui, a gente vai ter o 1 aqui, né? Então, 1 vai para frente. Então, beleza. 1 vezes t, aqui no caso a gente tem que diminuir um do expoente, t elevado a 1 menos 1. Então, vai ser 1 vezes t elevado a zero. Então, aqui no caso, esse vai ser simplesmente V0. Beleza? E aqui, né, a gente vai ter esse último caso aqui, né? Que vai ser o do t quadrado. Então, o que a gente faz? Joga o 2 para frente e tira 1 do expoente. Como que a gente tem a sobre 2, né? Ele continua. Aí aqui, no caso, a gente vai passar, né, o 2 multiplicando e tirar 1 do expoente. Então, aqui vai ter simplesmente t. E aqui esses dois cancelam. E aqui a gente consegue achar já de cara, nesse v de t, que ele vai ser igual a o quê? V0 mais AT. E não sei se vocês estão lembrados, mas essa daqui era a expressão da velocidade instantânea do movimento do move, né? E isso daqui a gente tinha sempre que decorar, né? Isso é interessante, a gente consegue achar ele por esse processo que é a derivada. Então, em tese aqui, se vocês estiverem prestando vestibular, se vocês lembrarem dessa regrinha, vocês só precisam lembrar no caso da fórmula do sorvetão. O resto, as outras, você consegue demonstrar na hora. Né? Não sei se isso é mais simples, né? Mas é possível se fazer. Né? E outra coisa, né, que a gente pode fazer aqui rapidinho, né? V também é uma função do tempo. Né? Se a gente pegar e fazer dv de t, né, no caso, dt, isso daqui, né, de maneira análoga, vai ser a aceleração instantânea, né? Mas só que a gente sabe do move que a aceleração instantânea é constante, né? A aceleração é sempre a mesma, né? É A. Isso daqui a gente vê, né? Se a gente derivar esse termo, né? Se a gente derivar esse termo aqui, que é o t a zero, vai devolver zero. Se a gente devolver esse termo aqui, que é o t a 1, vai devolver só 1. E aqui, no caso, sobra o A. Então, a gente descobre já de cara, né? Fazendo essa parte mais rápida aqui, que a aceleração instantânea ela vai ser constante e vai ser só a aceleração
é, é, constante, né, do movimento da partícula. E o que é interessante, né, também pensar, né, beleza, né, você, a partir da fórmula aqui do sorvetão, você achou o que seria a velocidade e aceleração. Mas aqui no caso, a pergunta que é válida, é possível a partir da aceleração encontrar o que é velocidade e o que é posição? A resposta é sim. A resposta é sim e vai ser respondida no próximo vídeo, porque para isso ser feito, a gente precisa do conceito de integral. Mas o vídeo de hoje eu acho que já está bom e a gente já aprendeu umas coisas interessantes já de cinemática, da onde saem certas coisas da cinemática. E mais do que isso, né, a gente entendeu o que é derivada, né? E isso é um conceito poderosíssimo. Eu acho que desde quando eu entrei na faculdade, eu acho que não passa um dia sem eu ter que precisar de calcular uma derivada ou alguma coisa que se relaciona à derivada na minha carreira já, né? Depois que, quando eu faço, porque eu sou formado em física, né? Tô fazendo mestrado, e eu acho que não passa um dia, né, de trabalho sem ter que fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas enfim, pessoal, eu acho que o vídeo por hoje já está ótimo, né? Já falamos demais. E se vocês gostaram do vídeo, peço por favor que deixem o gostei e se inscrevam no canal, né? Porque a gente vai ter mais vídeos parecidos com esses. E vai ter o próximo vídeo da série, né? Sobre integral. Se você quiser entender como fazer esse processo reverso aqui, né? Assista o próximo vídeo que eu vou lançar provavelmente sexta-feira. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem e até mais. Falou!